Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. Sessão especial do Senado homenageou o centenário de morte do cearense Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Atuante no movimento abolicionista, ele foi personagem fundamental para que o Ceará se tornasse a primeira província do Brasil a abolir a escravidão. A sessão reuniu representantes do movimento negro e de entidades de profissionais que atuam no embarque e desembarque de navios. Filho de um jangadeiro e de uma rendeira, Francisco José do Nascimento fez parte do movimento abolicionista cearense. Em 1881, ele fechou o porto de Fortaleza até que cessasse o tráfico negreiro na região. A liderança do pescador e prático fez com que o Ceará fosse o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil. Graças ao movimento liderado pelo Dragão do Mar, nós, meu querido Ceará, temos a honra de poder festejar 130 anos de libertação dos escravos, enquanto o restante do Brasil vai comemorar apenas 126 anos da assinatura da chamada Lei Áurea pela Princesa Isabel. Hoje, ainda há graça na periferia das grandes cidades brasileiras. A marginalização dos pobres e entre os pobres dos negros é muito importante ressaltarmos neste centenário de morte do Dragão do Mar a luta cotidiana que os negros e os abolicionistas conduziram à época da escravidão, mas a existência das lutas contemporâneas dos nossos dias. Maior transparência no sistema eleitoral dos conselhos regionais de corretores de imóveis e taxas anuais mais baixas. É o que reivindica o sindicato da categoria em uma sugestão legislativa que está sendo analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. A CDH promoveu uma audiência pública para discutir o assunto. O projeto apresentado pelos corretores de imóveis de Brasília determina que os CRECES informem a data de eleição aos sindicatos com 180 dias de antecedência e que haja um prazo de 120 dias desde a publicação do edital em jornal de grande circulação até a realização do pleito. O presidente do Sindimóveis DF argumentou que, da forma como o processo se dá hoje, há pouca transparência e oportunidade de participação. Publicar um edital no Diário Oficial do Distrito Federal que o corretor de imóvel não tem o hábito nem o dever de ler, não é divulgar. E não fixa, como determina a lei, este edital em local visível. Só tomamos conhecimento após o seu vencimento em 15 dias. Expirou o prazo de formação de chapa dado por eles, então que eles dão a divulgação para fazer a campanha da eleição, se formando chapa única ou recondução da chapa atual. Os profissionais também querem que a taxa cobrada pelos conselhos regionais de corretores de imóveis seja reduzida. Hoje eles pagam em média R$ 500 por ano e dos cerca de 600 mil trabalhadores da área em todo o Brasil, 60% estão inadimplentes. Hoje tem corretores fora do mercado porque não conseguem pagar uma taxa de R$ 465, que para nós é um absurdo. Então o projeto veio em boa hora. Eu espero que essa casa realmente dê continuidade a esse projeto e que hoje não seja só uma vitória do Sindimóveis, mas que seja uma vitória de toda a categoria de corretores. Salvo engano, nós somos a terceira maior de Brasília e pagamos a mais alta taxa. Nem os advogados de Brasília pagam uma taxa absurda como a nossa. Como já existe a lei que determina as profissões de nível técnico, que é a nossa, 250, nós estamos pedindo para reduzir para 200, para evitar a inadimplência. Ganha o conselho e ganha a categoria. Porque se nós temos 60% de inadimplência e reduzimos a anuidade para 50%, significa que não vamos ter mais inadimplência. A outra parte que pensa diferente, não estou fazendo nenhum pré-julgamento, por motivos de força maior, alegado por eles, por documento, não puderam se fazer presente. Mas como é a terceira audiência que eu marquei para debater esse projeto,
eu realizei audiência com quem veio, né? E vou dar o meu parecer. Então, o meu parecer vai na linha de que o projeto seja acolhido pela comissão e remetido para as comissões competentes. Que no caso aqui, provavelmente, vai ser CCJ e Assuntos Sociais. E lá é que vão debater o mérito. A Comissão de Educação analisa amanhã o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Combate ao Bullying. É tipo desrespeito com outro estudante, empurrar, implicar com outro estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Bullying é quando uma pessoa sofre, assim, por ter uma característica diferente e ser considerada inferior pelos colegas. O projeto de lei da Câmara define o bullying como todo ato repetitivo de violência física ou psicológica, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir o indivíduo. Por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito, muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem: você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. A prática do bullying é mais comum nas escolas. O Programa Nacional de Combate ao Bullying prevê a capacitação da equipe pedagógica, assim como a orientação dos familiares e a oferta de assistência psicológica, social e jurídica aos envolvidos. A escola chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então, o que a gente percebe é que a violência, ela está na escola, esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos, cada vez mais, eles aparecem como perpetradores da violência também, e principalmente. O projeto de lei atende àquilo que os especialistas consideram a forma mais eficaz de combate ao bullying, a intervenção no espaço escolar. Definitivamente, você conseguir tratar o conflito, né? Porque o conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim. Né? É algo que tem que ser desconstruído. É importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim. Né? Então, onde tem opiniões diversas, e sempre tem, né, nas relações humanas, a gente tem o conflito. Então, você percebe um conflito, você transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, né, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. A proposta lembra ainda a importância de combater o cyberbullying, violência que acontece por meio da internet. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular ficou muito fácil. Então quando acontece uma situação de intimidação no colégio, então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. Projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado prevê reserva de vagas para negros nos concursos para o Serviço Público Federal. Para o relator, senador Humberto Costa, é preciso que o perfil dos servidores seja um espelho da sociedade brasileira. Os dados são do IBGE. Os negros compõem a maioria da população brasileira, cerca de 51%, mais de 100 milhões de pessoas. Mas esse percentual não se reflete, por exemplo, no número de trabalhadores e trabalhadoras nos ministérios e demais órgãos da administração federal. Com o objetivo de corrigir essa distorção, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto do Executivo que reserva aos candidatos negros 20% das vagas nos concursos públicos para órgãos da administração federal. O Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê que também dentro do mercado de trabalho se procure reduzir a desigualdade e promover políticas de inclusão. E hoje, por exemplo, enquanto na sociedade mais de 50% dos habitantes brasileiros são negros, no serviço público essa proporção não chega a 30%. Mas a política de cotas no serviço público revela uma ambição ainda maior. Segundo um princípio pelo qual a quantidade se transforma em qualidade, ela antevê um futuro em que generais, magistrados, embaixadores, enfim, nos postos de mando, negros e negras não sejam mais uma exceção. A matéria aguarda análise do plenário do Senado.
O Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Assista em instantes a sessão plenária desta segunda-feira. Boa tarde.